sincronizada, ele conseguiu sincronizar, perguntaram para ele, para que serve o laser? Ele falou, não sei, para nada, eu só provei a teoria. Então nem sempre a pesquisa dá de imediato uma utilização tão clara que o mercado queira investir. Então muitas das pesquisas elas serão realmente inúteis, mas não inoportunas. Elas precisam ser feitas exatamente para que mais na frente uma outra enlace de pesquisa, talvez aquele já tenha morrido, possa avançar e conseguir fazer o que é necessário. Então a gente não pode ser tão restrito. E nesse sentido eu acho que o Brasil começa a tentar fazer uma caça às bruxas, e não vai ser muito inteligente, porque veja, a gente está numa época de alta competitividade de valor agregado em cima da ciência. Nós tivemos a oportunidade lá no Espírito Santo de ter um grupo ligado a Singapura que veio ali investir um estaleiro chamado estaleiro Jurong para a construção de navio e plataforma de petróleo. Você imagina, Singapura é um país pequeniníssimo, provavelmente menor do que Florianópolis, e conseguiu estar na fronteira da tecnologia para poder oferecer esse tipo de investimento para nós ali. Foram eles que fizeram o investimento. E veja, tudo isso por quê? Investiram em educação. Voltando lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão foi proibido de ter exército. E por causa disso, eles investiram mais de 50% do PIB totalmente em educação. O país estava dizimado, a gente tem que lembrar, por 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, e precisava efetivamente de reconstruir o país inteiro, um país que tem terremoto, e eles também têm essa capacidade de reconstrução muito rápida. E mesmo assim, eles investiram pesado na formação de técnicos, engenheiros, médicos e todo tipo de profissional. A educação recebeu um aporte muito grande e o Japão foi o que foi, ainda é, mas especialmente na década de 70, florescendo como uma potência econômica. Depois, na década de 70, aconteceu da Coreia do Sul repetir esse modelo de investimento em educação. E novamente, hoje, quem é que acha que não consome um produto da Coreia do Sul? Quase todo mundo. Samsung, né? LG, mais o que? Kia, Hyundai, é tudo produto da Coreia do Sul, por causa do investimento em educação. Evidentemente que a educação no nosso país ela tem vários níveis que demandam uma atenção gigantesca, mas a tentativa agora, do que eu disse que recebi de mensagem ontem desse governo atual, é privatizar em parte a educação federal brasileira, transformando então, tirando esse regime que existe para o corpo docente e passando a cobrar mensalidade e matrícula dos alunos. Eu não questiono que seja necessário você ajustar as coisas, mas eu fico muito preocupado porque a Universidade Federal Brasileira hoje ela ainda é uma grande referência na produção de ciência no Brasil. As privadas elas não investem porque muito do investimento é caro. O que faculdade privada faz é dar aula de cuspe-giz, né? Desculpa, mas é quando você precisa botar um equipamento muito caro. Então, cursos de direito, administração são mais baratos de se fazer. Vai fazer um curso de medicina. Aí a pergunta do colega, do irmão, foi: bom, por que aconteceu essa bagunça na universidade? De fato, ela existe, mas eu não diria que ela existe indiscriminadamente em todos os departamentos, em todas as universidades da mesma forma. Você vai no meu campus e você não vê um risco. A gente adota a política do metrô de São Paulo e de Nova York. Acho que, bom, de São Paulo seguramente, eu não sei quais são as outras referências, mas o fato é que apareceu um risco, apareceu um defeito, tenta corrigir, tenta pintar. Nós temos uma equipe que fica fazendo essa manutenção todo dia, a semana toda. Serviços muito grandes a gente tem que licitar, mas isso é para evitar que a coisa perca de controle.
ninguém anda pelado lá e não há nenhum tipo de alusão a movimentos comunistas de esquerda. Você vai numa faculdade de medicina, o camarada ou dá aula de medicina sobre as questões de medicina, ou então não consegue formar. E os alunos das federais são os melhores do país. A gente tem que estar atento que uma faculdade privada de medicina cobra quanto a mensalidade? Você sabe? Mais de 5 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo da faculdade, para fazer o curso de medicina. Colocar em xeque o ensino da federal pode ser um grande negócio. E vocês sabem, me desculpa dizer, a irmã do Paulo Guedes é presidente da Associação das Faculdades Privadas. Então, assim, não é que ele esteja fazendo isso deliberadamente, mas deliberadamente o povo brasileiro deve defender a educação, o investimento em educação, saúde e segurança como princípios básicos daquilo que o governo oferece. Afinal de contas, se não vai oferecer, é o Estado mínimo que não oferece nada, então não precisa recolher imposto nenhum, né? Então, assim, eu digo isso com uma certa preocupação, né? Eu estou no final de carreira, 30 anos que eu sou professor, trabalhei 7 anos no INSS, também com concurso, antes de ter feito esse concurso para o Instituto Federal. Então eu poderia dizer, eu não tenho filhos, para mim tanto faz, mas eu vejo com muita tristeza nós fragilizarmos alguns dos sistemas que hoje são para a grande população. Há falhas? Há, mas veja, não é porque existem falhas que você mata aquilo que você tem e que está funcionando e dando um resultado relativamente importante. É preciso tentarmos melhorar, não anular e aniquilar. Nesse sentido, eu coloco para vocês também que a gente olhe nessa direção. E muito cuidado com essas notícias de WhatsApp, essa mensagem aí da rede social, exatamente porque eu acredito que nós precisamos começar a ter maturidade para perceber a quem interessa esse tipo de alusão. Agora fala-se, por exemplo, da questão de uma reforma da Previdência que seja capaz de fazer uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Serão 100 bilhões por ano. Eu recordo que no governo do Michel Temer aconteceu das novos poços de petróleo terem sido leiloados, não é isso? E houve para essas concessões a isenção do pagamento de tributos para os próximos 20 anos. E o valor, se não me engano, é equivalente a... Eu tenho aí na gravação, são 20... Não, desculpa, são nos próximos 20 anos e são mais ou menos, se não me engano, 20 trilhões de reais de isenção tributária. Então, assim, é um negócio gigantesco. O número não está certo não, gente, eu precisava ver direitinho. Mas uma renúncia fiscal que foi feita para as petroleiras muito grande e que não tinha uma justificativa muito plausível. Primeiro porque nós estamos numa época em que se questiona exatamente o estrangulamento do nosso ecossistema por conta da poluição, e o petróleo é um combustível fóssil que, quando eliminado, polui imensamente o ar. Então, como que você vai fazer um incentivo desse tipo de coisa? No mínimo, ele teria que dar retorno do tributo. Nós não queremos só produzir petróleo e gasolina a troco de quê? Pelo menos ele tem que continuar mantendo o pagamento dos impostos, e essas petroleiras fazem parte daquele pequeno grupo de empresas que tem um nicho no mundo muito difícil de ser penetrado. Eu falei ontem de fármacos, lembra? A indústria farmacêutica, a indústria de petróleo também,
Tanto que no Brasil você vê que só existe uma empresa brasileira de petróleo, que é a Petrobras. Aquela OLX do Ike Batista já está bem mal, né? Ele faliu, coitado, mas enfim, foi. Coitado, era um dos homens mais ricos, agora só um bilionáriozinho qualquer. E ele mexia com essa área de petróleo. Vocês sabem a história do Ike Batista, né? Ele é filho do Eliezer Batista, ex-presidente da Vale do Rio Doce, né, que na década de 70 fazia pesquisas para encontrar jazidas de minério de ferro no Brasil inteiro. Pesquisas, portanto, geológicas. Ora, a Vale tinha, portanto, uma série de pesquisas que não achou minério de ferro, mas achou ouro, achou diamante, achou outras coisas. E, enfim, fala para frente. Empresa, bom, na época ela era pública. Voltando à questão, então, pessoal, das grandes empresas, a outra área é a área de bancos. Se vocês acham que o Banco do Brasil é grande, lamento dizer, mas perto do Chase Manhattan, perto do Santander espanhol, perto do Bank of Boston, que o Henrique Meirelles, inclusive, foi presidente mundial lá em Washington, o Banco do Brasil é um nanico. A Caixa Econômica Federal também muito pequena. Então, veja, são conglomerados gigantescos mundiais que têm os seus interesses pleiteados também aqui dentro do nosso país e que precisam ser melhor observados, especialmente em relação à questão de dividendos para os seus acionistas que não se paga nada, os lucros dos bancos privados, dos bancos todos, inclusive o Banco do Brasil, que é um banco que opera como privado e Caixa Econômica, foram lucros recordes em 2015, 16, 17 e 18, não deve estar diferente. Então, enquanto o país está todo em crise, o banco nunca perdeu dinheiro. E veja, há um alto interesse pelo setor de previdência privada. E isso precisa ser levado em conta na nossa análise dessa questão toda. Em 2016, em julho de 2016, os bancos, a Associação Nacional das Empresas que tinham previdência privada faturou a mais em algo em torno de 52 bilhões de reais e estava alcançando a enorme cifra de 12 milhões de brasileiros com plano de previdência privada. Correto? Veja bem, nós somos 210 milhões de habitantes aqui no Brasil, claro que inclui-se aí crianças, o João Pedro está incluído, então, né, ele não teria como ter decisão sobre isso, os idosos e todos, mas que tem plano de saúde privado, vocês sabem quantos são no Brasil? Que se dispõe a pagar, e já há um bom tempo todos nós sabemos que a saúde pública, ela tem atendido, mas tem os seus problemas. Se você precisar de uma UTI de uma hora para outra e depender de entrar na fila, vai morrer, né? E aí, o que as pessoas que podem fazer? Tem um plano de saúde, pelo menos para garantir a UTI, porque o privado, a UTI custa 10 mil por dia, é a diária desse troço. Ficou 10 dias, está endividado, 8 mil por dia. E ficar 10 dias em UTI não é difícil, concorda? Sofre um acidente, está lá. E aí, quer dizer, o plano de saúde vai te garantir que você não pague, vai ter que vender a casa para pagar 10 dias de UTI. Então ele tenta cobrir pelo menos as emergências. São 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde privado. Faça a conta e me diga. Agora, considerando que o plano de previdência privada aumentou o número de clientes para 13 milhões, qual é o potencial de crescimento para esse mercado, para as operadoras de previdência privada? Faça uma conta, 50 menos 13 vai dar 37, não é isso? Você pode dizer assim, não, mas recentemente, com a crise, eram 50 milhões, mas tem uma inadimplência,
que não estão conseguindo pagar o plano de saúde, em torno de 4 bilhões de pessoas. Vou botar 5. Diminuímos então para 45 milhões de clientes que pagam o plano de previdência privada, menos ainda os 13, sobrou 33, né? 37 menos 5, 32. 32 bilhões é o nicho de mercado a ser explorado. Então, assim, não tem inocente nessa brincadeira. Eu volto a reafirmar: nós não somos contra que seja feita uma reforma da Previdência que atualize o sistema. Nós só achamos que ela precisa ser justa, ela precisa ser transparente, ela precisa ser verdadeira. Boa parte e o governo federal arrecada algo em torno de 2 trilhões e tanto de impostos, né? Todos os tributos, dá mais ou menos isso aí. Mas a maior parte desse tributo é exatamente da própria Seguridade Social, que tem uma cesta de tributos gigantesca. E aí, comparando a verba que vai para as universidades, eu estava na reunião que nós fomos fazer com o ministro da Educação em 2016, quando ia passar aquela PEC do teto dos gastos. Né, o nosso reitor e os reitores dos institutos federais do Brasil todos fomos até o Brasília para poder, com o Pires na mão, pedir que não se fosse feito corte no custeio. Esse negócio de querer cortar custeio é antigo, mas a PEC do teto dos gastos estava limitando por 20 anos que nós não poderíamos crescer. E do jeito que estava no orçamento, todos os institutos federais do Brasil teriam direito a 2,1 bilhões de reais para cada ano. Na verdade, a nossa despesa já era 3,6. Como é que a gente ia viver 20 anos com correção só humanitária sem ter um negócio que já estava defasado? Por conta disso, é que eu volto a insistir. Se você comparar com a Seguridade Social, o que acontece hoje, por exemplo, com esse COFINS, é um tributo que vai para o Sistema S. Tem alguém aqui que trabalha no Sistema S? SESI, SENAI, SENAC? É algo em torno de 20 bilhões por ano que vocês recebem, né? 18, parece. É gigantesco. E o Sistema S cobra pela prestação de serviço. Está pendurado na Previdência Social. Então a reforma da Previdência, no fundo, está sendo uma reforma da aposentadoria e não da Previdência como um todo. Há vários custos ali que não são exatamente de aposentadoria, mas estão dentro do sistema da Seguridade Social. Auxílio-desemprego, né? Eu não me dava conta, e tem empresário fazendo uma conta meio limitada, achando que basta fazer a reforma, depois vem a reforma tributária, tira aquele imposto do GPS que é pesado, o empresário considera pesado, e ele acha que ele vai conseguir tirar tudo. Primeiro que quando ele recolhe o GPS, 20% é dele como empresário, mas 10% é do empregado. Esses 10% ou ele vai ter que devolver para o empregado ou continuar recolhendo, só que no sistema de capitalização para uma empresa privada. A outra coisa que é preciso dizer é que se ele está pensando que isso aí vai se reverter, mesmo a redução da parte dele em total transferência para outra rubrica na sua empresa, rubrica contábil, né, como lucro, por exemplo, não vai ser, porque ele tem que dar conta de fazer então um seguro saúde, um seguro disso, um seguro daquilo. E eu estava querendo dizer para vocês, eu só me dei conta disso quando a minha empregada, lá que trabalha lá em casa, eu assino carteira, recolho todos os impostos, é pesado, né? O ex-social, você entra lá, vai, paga. Mas há 2 anos atrás ela quebrou o pé. Resultado, que tendo quebrado o pé, eu precisei pagar só 15 dias. Do 16º dia para frente, quem pagou? INSS. E isso não é aposentadoria. Mas ela ficou 4 meses em casa e quem pagou foi o INSS.
Qual é o banco que vai fazer um seguro barato para poder cobrir esse tipo de eventual? Olha como é que a gente não deixasse que a mídia social comece a nos levar a pensar que tudo é do jeito que está sendo colocado aí. Eu acho que a gente ainda precisa estar atento e, especialmente, rezar para que as decisões possam ser as melhores possíveis em favor do povo brasileiro. Bom, a nossa reflexão então é sobre a santidade, vocação do leigo na sociedade. Veja, o Senhor nos chama à santidade o tempo todo. O Senhor faz a cada um de nós o chamado que dirige também a ti. Sede santos, porque eu sou santo. Está em Levítico 11, versículo 45, e também conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: unidos tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. E aí veja, a santidade verdadeiramente é uma opção radical para nós. Mas eu acho que seria importante a gente abrir esta reflexão sobre a santidade, dizendo que ela tem ocupado lugar comum nas nossas pregações, mas eu suspeito que em um dado momento santidade transforma-se numa palavra estéril e fica sendo algo que a gente não consegue dar conta de que ela perpassa por uma série de coisas na nossa vida, em especial no cotidiano. Então veja, a gente fala de santidade, mas a gente parece que não consegue fazer a confluência entre o que significa a santidade e o dia a dia da nossa vida, né? Quantas vezes a gente pega irmãos ou nós mesmos transgredindo com as questões que estão em pauta na sociedade para um benefício imediato. A santidade é muito mais exigente do que a honestidade, do que inclusive todos os outros critérios que as leis humanas podem propor. Vai além disso. Pede que você seja rigoroso na transparência. Eu me lembro de estar discutindo isso com uma pessoa que dizia assim, na iniciativa privada: não, mas veja, eu estava numa situação recolhendo o tributo via MEI, e aí identificaram que não poderia porque eu botei como contabilista e isso tira, de acordo com a lei, fora desse setor. Mas a gente não vai ser nunca fiscalizado. E me disseram que era para eu fazer isso porque pode ser que um dia eu venha entrar, a minha família ou eu venhamos entrar contra a empresa para receber os direitos. E ele se sentiu ofendido com isso. Falei: irmão, eu acho que é preciso que a gente compreenda que, para além destas questões, não é só a questão de você ou a sua família poder entrar contra a empresa. Não é só, eu diria, um passo a mais, o fato de que a fiscalização, se vier à empresa, verificará que isso está sendo feito em desacordo com a legislação atual e vai multar a empresa. É o fato de que você, para uma coerência de santidade, não pode concordar que uma coisa que não está estritamente legal, de acordo com a lei, possa ser praticada simplesmente porque não fere o interesse imediato de ninguém. Porque Deus vê tudo. Deus está acompanhando absolutamente tudo que fazemos aqui e agora. Veja, como diretor de extensão, eu me deparei com um problema assim, sui generis, eu diria, para um órgão público. Vocês sabem, o Instituto Federal era a antiga Escola Técnica Federal, e essa instituição ela remonta de 1909.
Quando nós assumimos a gestão em 2011, o que nós encontramos lá? Que o Campus Vitória, com 42 mil metros quadrados de terreno, estava irregular, não tinha título de propriedade. A gente tinha recebido do governo federal a doação do governo federal, não, desculpa, do governo estadual, a doação porque tinham comprado de uma família, a família Monjardim, que era herdeira da coroa real, e essa doação nunca tinha sido registrada no cartório. E descobrimos por quê? Porque a FINEP, que é um órgão que incentiva a pesquisa no Brasil, tinha um edital para ceder mais ou menos 5 milhões de reais para a construção de um prédio para laboratório de pesquisa. Nós pleiteamos, nosso pleito lá, o processo foi indeferido porque nós não tínhamos título de propriedade, nós não conseguimos provar que éramos donos. Fomos ver, não tinha escritura. Como pode um órgão público não ter escritura? Aí vai na prefeitura, eles também sabiam disso, estavam escandalizados já há muito tempo. A coisa lá estava embolada, porque exatamente o registro para IPTU também tinha problemas. Quando eu assumi isso como tarefa da minha diretoria, eu resolvi que a gente ia só trabalhar com a verdade, toda a transparência para que a gente pudesse resolver. Eu não ia na prefeitura contar meias verdades e tentar me favorecer do desconhecimento do caso para a prefeitura, ou lá no SPU, ou mesmo no cartório. Vamos tentar colocar tudo às claras, ainda que isso nos dê mais trabalho, ainda que isso impute em recolhimento de tributos a mais, alguma coisa desse gênero, porque se você não coloca a coisa de uma maneira transparente, como é que você pode querer que o outro servidor do outro órgão haja de maneira coerente com você? Eu acho que isso é testemunho de santidade quando a gente conduz a coisa levando à verdade das coisas. Atualmente se fala muito sobre a verdade e eu tenho questionado que ela precisa vir junto com a transparência, porque quando você tem uma verdade e você não fala uma mentira, mas você esconde tanto a verdade quanto a mentira, você simplesmente não foi transparente. E são coisas diferentes. É preciso que na situação de um negócio você seja verdadeiro, transparente. Uma coisa tem que ser boa para quem compra e para quem vende. Uma relação de trabalho ela tem que ser boa para o empregado, para o cliente que recebe o serviço, para o empresário que está nessa situação toda, para o erário, para os fornecedores. Eu não posso ser empresário tocando um negócio sem que eu recolha todos os impostos, sem que eu seja zeloso com o direito trabalhista do meu empregado, agora chamado de colaborador, sem que eu seja também zeloso com o meu fornecedor e com o meu cliente. Não raro, no mercado, às vezes você vê pessoas que tentam adulterar o critério de venda para poder vender, e depois o cara que descobre. Eu tenho um episódio que aconteceu lá em Vitória, que é bem interessante dizer. Um dono de um hotel, quando a Petrobras estava indo para lá por conta do pré-sal na bacia, a bacia ali na região do Espírito Santo, eles queriam comprar um prédio inteiro, até que construíssem o dele, e fizeram isso depois. Na Petrobras, na verdade, ela alugou o terreno e construiu um prédio, e o aluguel tem contrato de 70 anos. Ao final de 70 anos, ela estima que o petróleo já tem até acabado, então não sabe o que vai fazer com o prédio. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Ajustado o preço, a empresa foi para a mesa de negociação simplesmente para fechar o contrato e pagar o valor do prédio, que é um hotel. Quando ele sentou na mesa e descobriu que era a Petrobras, ele falou: não, vamos aumentar o preço que vocês têm condição de pagar, então o cliente é outro. O pessoal da diretoria da Petrobras falou: não,
falta de caráter não permite que a gente faça negócio. Levantar e não, peraí, a gente negocia, não. Esse é o princípio que move o seu caráter, a sua personalidade. E se você é capaz de fazer isso, voltar atrás de uma negociação feita, que é com a Petrobras, é sinal que a gente não sabe quantas surpresas vão acontecer daqui para frente. E a gente não precisa de ficar comprando seu prédio, a gente faz um prédio e resolveu fazer, né? E, enfim, isso mostra que mesmo no mercado, na administração, e eu recebi essa demanda porque a minha diretoria trabalhava muito com estágio, trabalha, né, com estágio, que para as grandes empresas nacionais e multinacionais hoje em dia, conhecimento técnico já não é o principal dos valores a serem entregues por um profissional naquela empresa. Sabia disso? Conhecimento técnico hoje, com o advento da internet, o ensino do jeito que está, as pessoas alcançam, de um jeito ou de outro, por mais abstrato que seja, difícil de aprender, acabam aprendendo. Eles alegam que o principal que uma empresa busca hoje é os valores que a pessoa tem, o caráter dela, diante de problemas graves, se a conduta daquele profissional será ética, se os princípios que o movem são verdadeiramente justos, honestos, retos, probos. E isso aí faz toda a diferença para o mercado atual, como não pode fazer para nós que estamos dentro da igreja. Então veja, quando a gente confronta os valores que a gente aprende do Evangelho a respeito da santidade e não aplica no dia a dia, na fila do banco, né, na tentativa de oferir algum tipo de benefício só porque nós podemos ou porque há a oportunidade, né, pegar o acostamento mesmo sendo proibido, porque você está com mais pressa do que os outros, todos estão com pressa, né? Quantas vezes a gente não vê irmãos cristãos esquecerem o Evangelho na hora de enfrentar uma corrida por alguma coisa, né? Um exemplo disso, bem recente, não, tem uns 20 anos, 20 anos mais ou menos, eu fiquei sabendo de uma história muito triste. Funcionários do Banco do Estado nosso e também funcionários do Banco do Brasil foram até um advogado que tinha um jeitinho brasileiro de conseguir computar tempo de serviço e aposentar a turma toda. E foi feito isso. Aposentado. Logicamente deve ter sido algum tipo de fraude a partir de algum tipo de documento. Esse tipo de coisa foi descoberto. O Banco do Brasil cancelou a aposentadoria e reincorporou os funcionários para que eles pudessem efetivamente concluir o seu tempo de serviço. O Banco do Estado do Espírito Santo exonerou todo mundo, demitiu, acabou. E aí você viu uma pessoa com mais de 50 anos desempregada por uma fraude medíocre. Chega a ser ridículo. Então a gente precisa verdadeiramente perceber que a santidade deve ecoar no nosso dia a dia de uma maneira incisiva. Nós não podemos abrir mão disso. Especialmente porque o Senhor nos chama. Isso deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si, mesmo para crescer rumo àquele projeto único e irrepetível que Deus quis desde toda a eternidade para ele. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Você é um consagrado à santidade. E sabe por quê? Nós viemos de Deus. Nós viemos da luz eterna. E para lá é que nós vamos voltar.
essa trajetória tão curta, de no máximo 100 anos, estão dizendo aí que agora vamos viver 120 anos, que seja 150 anos, perto da eternidade, sabe o que significa? Menos do que nada, zero, né? Qualquer número dividido pelo infinito é zero. Significa então que os números de anos, seja ele 1 ano, 1 mês, 10 anos, 80 anos, 150 anos, perto da eternidade, e é isso que você que está aqui tem que perceber. As, sei lá qual o nome que eu dou, que fazem alusão aí à reencarnação, tentam acomodar o ânimo das pessoas de que vai ter uma nova chance, morre mas volta, morre mas volta. Católico cristão não acredita nisso. Sua única chance de riscar no céu a luz da tua vida e imprimir no coração de Deus a presença da tua alma é agora, é hoje. Então nada que se faça que permita eu não me aproximar de Deus, especialmente no tocante à santidade, valem a pena. Mesmo que você tenha que passar pela angústia da privação material, mesmo na dor, mesmo diante de todo sofrimento, estar indo em direção a Deus é para todos nós. Um dia nós partimos, e se a distância que você não procurou se aproximar de Deus durante a vida se estabelece como uma distância muito grande, é inexorável, não se separa o fato de que a dor da sua alma é um fogo que abrasa como um inferno. Por isso essa metáfora de céu e inferno. O deleite do face a face na eternidade de uma alma é estar presente diante do Deus Altíssimo. E essa distância, ela consome, porque aquilo que poderia ser feito em vida não foi feito, não se cumpriu. Por isso, a chave desse céu nos foi dado nesse final de semana, ao observarmos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. E é surpreendente porque exatamente a escolha das nossas reflexões casaram com a homilia, os evangelhos, as leituras do dia de hoje. E eu quero terminar essas reflexões, ainda não estou terminando, com o evangelho da sexta-feira. Vocês se lembram? A gente vai conversar. Agora, quem deve ser santo? O chamado à santidade é para todos, pois é a chave para o céu. Ciente disso, da importância de estarmos voltando para Deus, isso é verdade para todos nós, estamos indo de volta. É por isso que sentimos um vazio no coração, que não pode ser preenchido, como muitos imaginam, pelo materialismo, pelo consumismo, pelo prazer. Há pessoas que buscam no prazer sexual, no prazer da comida, no prazer do consumo de bens materiais, o conforto das coisas, cobrir esse buraco que tem dentro de você. Mas nós sabemos que esse buraco se dá pela saudade que a sua alma tem de Deus. E essa plenitude de se sentir pleno só acontece se nós buscamos a Deus incessantemente. Por isso é fundamental que a gente esteja o mais próximo de Jesus que a gente conseguir. Pedir o batismo do Espírito Santo. A igreja nos enviado está no meio de nós. Por isso é fundamental que a gente esteja buscando em primeiro lugar o Espírito Santo, que nos preenche, nos guia. Que passos dar? Porque mesmo diante da doença, da fome, da miséria, do desemprego, nada pode abalar essa paz interior. Seguramente o Espírito Santo traz, e quando habita em nós.
Portanto, santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar as misérias e curar as feridas do próximo. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado, ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Está casado, ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador, ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô, avó, ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade política, autoridade como gestor de um órgão público, ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Estas são palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, nesse documento que foi proposto para a reflexão desses dias. Gaudete et Exsultate. E ele chama ainda a atenção, além de dar o norte para a busca da santidade, ele chama a atenção para que estejamos atentos e não deixemos de observar os inimigos da santidade nos dias de hoje. E ele fala de duas coisas. O primeiro é o gnosticismo atual. Aliás, eu tenho muitos colegas dentro da academia que batem no peito e falam: você tem religião? Não, eu sou gnóstico. Como se isso fosse assim, uma palavra difícil, justifica porque assim o cara mostra que ele é um intelectual. Ele não é ateu, ele é gnóstico. E o Papa é muito sábio, ele trouxe essa reflexão nesse documento, colocando como os dois inimigos da santidade, da busca pela santidade. O gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão e dos seus sentimentos. Ou seja, ela na verdade acredita numa força superior, mas não em religião. É certo que de fato as religiões muitas vezes são constituídas de homens, e a gente sabe na Igreja Católica que é a Igreja Santa e Pecadora, e muitas vezes esses testemunhos fragilizam a fé dos outros. Você vê a importância do nosso testemunho? Se falamos grandes pregações, se nossos escritos são belos, mas o nosso testemunho é pífio, é fraco, vã é a nossa filosofia. A gente não está chegando em lugar nenhum com a missão de irmos ao mundo evangelizar. Então, o segundo é o pelagianismo atual. O segundo inimigo, segundo o Papa Francisco, que ele chama a atenção, é o pelagianismo atual. Com efeito, o poder que os gnósticos atribuíam à inteligência, alguns começaram a atribuí-lo à vontade humana, ao esforço pessoal. Surgiram assim os pelagianos e os semi-pelagianos. Já não era a inteligência que ocupava o lugar do mistério e da graça, mas a vontade individual. Não é um ser que está fora, sou eu, sou o meu Deus. Esquecia-se que isto não depende daquele que quer, nem daquele que se esforça por alcançá-lo, mas de Deus, que é misericordioso e que Ele nos amou primeiro, como está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. E aí veja, quando a pessoa centra em si, nas suas capacidades intelectuais,
a potência das suas crenças, quem se conforma a esta mentalidade pelagiana ou semi-pelagiana, segundo o Papa Francisco, embora fale da graça de Deus com discursos endoucurados, no fundo só confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico. E é engraçado como, para mim, me parece que isso acontece no nosso meio. Muitas pessoas, tomadas por um sentimento de competência intelectual, acham que podem exercer melhor alguma coisa relativo à relação com Deus do que os outros. Veja, eu acho que isso é bíblico, né? Os últimos precederão, as prostitutas precederão a nós no reino dos céus. Achar que porque exercemos uma coordenação, estamos à frente de um ministério ou mesmo de uma diocese, o que quer que seja, nos habilita, ou somos grandes pregadores, expulsamos demônio. É preciso lembrar aquela passagem em que Jesus refere-se ao rei que fala: não te conheço, afasta-te de mim. E muitas vezes é o serviço mais humilde daqueles que estão, por assim dizer, sem importância nesse cenário de objetivismo intelectual, é que tem relevância para Deus. Então veja, a busca de santidade era para todos, mas ainda mais exigente para aqueles que são soberbos, prepotentes e autoritários. O lugar que Jesus nos chama nessa convivência comunitária é o da humildade, da comunhão, da unidade. Não uniformidade, porque não somos iguais, cada um tem uma beleza própria, uma característica única que não se repete, mesmo entre irmãos univitelinos, gêmeos, não é isso? Por isso nós devemos valorizar os dons, carismas, habilidades e potências de cada um, identificar como no conjunto será melhor e mais belo essa união entre todos nós. E não ficarmos num caça às bruxas de identificar competências a partir disso aí, porque será um pelagianismo. Por fim, a gente começa a trilhar para a nossa reflexão final, que é do Salmo 81, versículo 3 e 4: defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre, livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras do ímpio. Isso nos pede o Senhor Deus, para que nós sejamos agentes dessa promoção na sociedade, a promoção do resgate daqueles que estão à margem dessa sociedade. Eu acho que isso o Senhor tem feito essa reflexão durante todo o tempo. E eu gostaria de terminar, se você tem, como eu disse, com o Evangelho da sexta-feira, porque eu acho que ele é bem apropriado para o encerramento da nossa reflexão nesta manhã. Na primeira leitura do livro do Gênesis, a gente lê: naqueles dias Israel partiu com tudo que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. E ele respondeu: aqui estou. E Deus lhe falou: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se, deixou Barsabeia, e seus filhos o puseram com as crianças
e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessém, e chegaram à terra de Gessém. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessém ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora morrerei contente porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que aqui Deus envia realmente para descer no mundo que pode ser perverso. O Egito é o local de pecado, mas não se deixar contaminar pelo pecado. E veja, se olharmos aqui o Evangelho, Jesus é mais claro ainda nesse envio final que eu quero propor a vocês. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos 16 a 23. E diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que Jesus está nos enviando. Ao descermos da montanha, ao terminar esse final de semana, a estarmos voltando à estrutura das nossas vidas, com todo o apelo de santidade e reflexões que nós ouvimos dele próprio durante esse fim de semana. Estando lá no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, com os vizinhos, participando dessa dinâmica do debate sobre a política, sobre as questões sociais, as questões do trabalho, da família, em toda a estrutura com a qual nós convivemos, mas cientes de que esse é verdadeiramente um chamado desafiador, porque impõe muitas vezes que você vai entrar, seja como um político, ou seja como um servidor público, ou seja até mesmo como um trabalhador, numa dinâmica de uma sociedade perversa e cruel, que tem no princípio do materialismo, do prazer e de tantos outros contravalores, aquilo que norteia essa sociedade. Mas você é chamado à santidade, é um chamado exigente. Mas como disse Jesus mesmo aqui ao final da palavra, vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que é uma reflexão que está acontecendo e vocês já devem estar sabendo ou ter visto,
Nós tivemos a oportunidade de redigir 8 mãos uma carta de esclarecimento direcionada à Renovação Carismática Católica do Brasil a respeito do novo momento que a renovação vive, que é o CARIS. Já ouviram falar? Bom, tem o texto aqui todo, mas para eu não ficar lendo, eu vou tentar ser sintético e, eventualmente, se eu não conseguir ser didático bastante, a gente pode tentar ler para complementar. Desculpa, mas a gente começa a ficar com calor. Você deve estar com calor. Bom, é o seguinte, em 2016, mais ou menos, o Papa Francisco, ele vem numa orientação de unificação de muitas coisas. É o estilo do próprio Papa Francisco. Eu me recordo que em 2016, ou talvez 2017, tivemos, eu e a Cátia, a oportunidade de estar com Dom João Braz de Assis. Acho que vocês o conhecem. Ele atualmente é cardeal, né, mora em Roma, no Vaticano, e é catarinense. Ele foi bispo auxiliar em Vitória do Espírito Santo, quando nós fizemos uma grande amizade, né, e ele é uma pessoa muito querida, e naquela época nós não imaginávamos repercussões disso em torno da renovação carismática católica. Desculpa, deixa eu desligar isso aqui, porque senão... E fato é que o Dom João falava para a gente, olha, as congregações estão sendo chamadas pelo Papa Francisco a uma unificação, uma tentativa de fazer algo mais otimizado, especialmente diante dos desafios do mundo moderno, todas essas questões que nós já discutimos aí sobre essa economia globalizada. Ele também entende que isso é preciso a igreja fazer o dever de casa. E estava fazendo isso com as congregações. Bem, chegou a nossa vez. Em 2016, para ser preciso, o Papa fez uma solicitação da unificação de todas as expressões da corrente de graça. Então, inicialmente, você pode até identificar quais são as expressões da corrente de graça. A renovação carismática católica e as novas comunidades. Mas, na verdade, se você olhar direitinho, tem muito mais do que as novas comunidades, e que são tantas, e a renovação. No mundo todo, isso não é uniforme, acontece de um jeito diferente em cada país. Por exemplo, a França, você tem uma renovação carismática católica muito pequena, e você vai ter a comunidade Emmanuel, né, muito grande, se confundindo com a própria expressão da corrente de graça. A comunidade Emmanuel é maior do que a Shalom, por exemplo, já que vocês têm uma referência bem própria do que é a Shalom. Bom, a Shalom é entre as entidades que têm direito pontifício registrado no Vaticano aqui do Brasil. Além da comunidade Shalom, somente a Canção Nova tem o mesmo registro junto ao Vaticano aqui do Brasil. Mas existem no Brasil perto de 800 e poucas comunidades, novas comunidades. Então, Obra de Maria, né? A gente vai ter aí muitas comunidades, provavelmente aqui mesmo em Santa Catarina vocês as conhecem. A intenção do Papa, então, de início, era que o ICRIS, que era um organismo da renovação carismática católica, se juntasse à Fraternity, a Catholic Fraternity, que é o organismo que cuidava das novas comunidades lá no Vaticano. E isso, juntar os dois num único escritório, num patrimônio único e numa única organização com o mesmo grupo coordenando. Então ele solicitou de início, aqui as datas estão melhores recordadas, eu não vou lembrar todas as datas, mas no documento tem, que houvesse uma comissão de 4 pessoas
O Pino, que é da Argentina, esse que eu falei para vocês, que está nos ajudando na construção dos eventos para políticos carismáticos na América Latina e depois com vistas a um evento mundial lá em Roma, né? O Pino era amigo pessoal do Papa Francisco quando ainda era o cardeal Bergoglio, né? Então ele era da Renovação Carismática na Argentina, estava nessa comissão. A Júlia, secretária também do cardeal, ainda cardeal, e então muito próxima do Papa, Orestes Pesari e Michel Doran. Foram 4 pessoas que foram constituídas para apresentar uma proposta de estatuto do que seria o CARES. Nós fizemos, isso aí foi liberado no ano de 2017, não, 2018, nós fizemos um estudo inicial desse documento, né, para poder entender qual era a dinâmica desse novo momento e como é que isso se daria no mundo todo. E, basicamente, o estatuto estabelecido, portanto, foi chancelado pelo Papa e aprovado, né, pelo Papa, e começou a funcionar esse novo organismo, o CARES Internacional, agora no último dia de Pentecostes, que foi 29 de junho, né? 9 de junho, né? 9 de junho. Então, no dia 9 de junho, ficou estabelecido, então, o início dos trabalhos do CARES Internacional. Esse organismo, então, juntando todo mundo e todas as expressões, ele tem sede no Vaticano, e a Wicris não tinha uma característica de representatividade, era uma escolha feita entre os pares de uma forma diferente. Já a Fraternity tinha, sim, uma característica de representatividade. Para, então, resolver essas diferenças, o Papa definiu que seria o primeiro mandato, que é de 3 anos, da agora para frente, né, seria sujeito a uma designação a partir do dicastério. E o dicastério fez essas escolhas, tá certo? E começaram, então, agora esse mandato. O estatuto ainda divide o planeta em 4 continentes e, portanto, ele institui o serviço internacional do CARES e, abaixo desse, o serviço continental do CARES, correto? Esse ainda não está estabelecido. Suspeita-se, né, pela lógica do que a gente pode ver, que já existe o CONCLAD, que é o Conselho Latino-Americano da Renovação Carismática, que pega toda a língua hispânica e português, né, que só tem o Brasil que fala português, mas você tem comunidades de espanhóis que estão bem organizados, pessoas que falam espanhol, perdão, que estão bem organizados ali nos Estados Unidos, e, portanto, eles têm assento também no CONCLAD, e todos os outros países da América do Sul têm assento no CONCLAD. Haverá provavelmente uma composição, isso não está acertado como é que vai acontecer em nível continental. O outro continente é a Europa, e depois então é a América, Europa, África, Oceania e a Ásia, né? São 4 continentes: América, África, Europa, Oceania e Ásia. Isso aqui está tudo junto, até porque na China a religião é proibida, né? O catolicismo tem uma dificuldade danada para poder evangelizar lá. A religião é uma prerrogativa do Estado chinês, né? Que é, por sua vez, comunista, não é isso? Bom, enfim. Então, veja, nos países mundo afora, isso vai ser estabelecido a partir de um CARES nacional. A iniciativa, até pela proximidade da Kátia com o Gilberto, que era o presidente da Fraternity lá no Vaticano, né, era que o Brasil já começasse a realizar estudos
para poder identificar como melhor conduzir isso aqui. E a exemplo do que fez o Papa designando 4 pessoas para uma comissão de estudos, que só lá foi mais adiantado, escreveu um estatuto, precisava ser estudado. Aqui nós fizemos uma comissão de 6 pessoas, que fez um primeiro estudo, uma primeira apresentação no ano passado, e essa apresentação, a partir daí, nós, já em janeiro, ampliamos, porque foram convidadas as outras expressões. A Escola Santo André é um exemplo, né? Além das novas comunidades e da renovação carismática católica, outras expressões de corrente de graça do batismo do Espírito Santo, certo? Essa corrente de graça, então, foi convidada para a nossa reunião do Conselho Nacional em janeiro, e a partir daí ficou estabelecido uma comissão de 12 pessoas, que já se reuniu em abril, né, considerando já a gente antecipar ao máximo os estudos para que a gente pudesse estruturar o CARES Brasil, tá? E aí nós tivemos então já agendado para agosto outra reunião, que vai se ampliar em torno dos 12, a gente deve chegar um pouco mais, talvez 18 pessoas, no máximo 20, ainda para formatar como vai ser o estatuto daquilo que a gente vai configurar para essa primeira eleição do CARES Brasil, que deve acontecer provavelmente em novembro, outubro. A gente ainda está verificando se é razoável isso aí, mas a intenção, pelo menos, ela está sendo conduzida, vai depender muito de uma série de circunstâncias. Não obstante, tem havido, assim, no Brasil todo, muita insegurança em relação ao que vai acontecer com o grupo de oração. Até porque fake news e rede social andam juntinho, né, um com o outro. Aí tem gente que está dizendo que o grupo de oração acabou, que o Conselho Nacional acabou, que tudo acabou, e que agora não existe mais a figura do presidente da renovação. O que existe é a pessoa que lidera o CARES. É preciso dizer o seguinte, irmãos e irmãs: em primeiro lugar, vamos ser simples no raciocínio. O CARES, do jeito que ele está colocado no estatuto, ele mantém a estrutura de colegiado com liderança. Essa é a essência de qualquer associação para o meio jurídico. Uma associação diante do direito civil, do Código Civil brasileiro, só pode ser constituído a partir de um colegiado. Cachorro e gato não constituem associação. Máquina e motor não constituem associação. São seres humanos que se juntam em grupos e constituem associação. E entre eles tem que ter um líder, um responsável. Para efeito desse entendimento, o nome que se dá ao responsável, se é presidente, coordenador, moderador, cacique, pajé, não interessa. Caramba, isso faz pouca diferença. O fato é que a perspectiva de colegiado e a liderança, ela permanece. Isso está claro no CARES, que permanece. Então, o serviço internacional do CARES tem um líder, que é o Jean-Luc. Ele é belga, mas atualmente mora na França, e ele é da comunidade Emanuel, é o coordenador, fundador, o presidente. Agora eu fico até perdido em achar um nome para ele. É o líder da comunidade Emanuel. Seja qual for o nome que se queira dar, tá? Para eu não ficar incorrendo aí nesse tipo. Isso é só terminologia. Mas ele está, então, agora como moderador geral do CARES Internacional. No Brasil e em todos os países, o estatuto estabelecido pelo Vaticano só vai até o CARES nacional. Não há outra designação abaixo disso.
Suspeita-se que, com o tempo, você pode melhor identificar como isso pode ser uma demanda ou não para as realidades nacionais mundo afora. Fato é que no Brasil o CARES nacional será constituído e nesse colegiado você terá cadeiras para assentarem todas as expressões da corrente de graça ou a representação dessas expressões. Então, por exemplo, nós estamos imaginando, em princípio, que razoável seria que algumas dessas cadeiras fossem pessoas do Conselho Nacional. Não tem nada definido exatamente como isso vai acontecer, mas serão pessoas do Conselho Nacional. Outras cadeiras serão pessoas da fraternidade, porque o colegiado de novas comunidades no Brasil também existe. E nós temos ainda a Escola Santo André, nós temos outras expressões, todas elas com assento ali. Fato é que, a partir disso, toda a estrutura da renovação carismática católica e a sua responsabilidade com os grupos de oração permanece igual, nada muda. Continuamos com o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, compostos o seu deliberativo por cada coordenador estadual. Os conselhos estaduais permanecem com o Conselho Deliberativo composto por cada coordenador diocesano, e as coordenações diocesanas elas sofrem algumas alterações de acordo com a região do país, porque, por exemplo, lá na Arquidiocese de Vitória nós não somos divididos em forania, Minas é. Então eles têm representantes de forania, nós temos representantes de área e tal. Essas alterações se dão. Eu fiquei sabendo que lá em Goiás eles inclusive têm representantes de cidades. Para nós, no acompanhamento da instrução normativa, inclusive, se eles têm um microconselho, mini conselho de cidades, mas isso é um capítulo à parte do nosso ministério. O fato é que a renovação ela permanece com o seu trabalho pastoral ainda em ministérios, permanece com os grupos de oração, todos os conselhos diocesano, estadual, nacional, sendo que agora o Conselho Nacional passa a ter assento nesse organismo novo que está sendo criado, que será o CARES Internacional, juntamente com outras expressões que também lá terão assento. Está claro isso? Então, assim, simplificando, nós poderemos ter agora uma oportunidade maior de evangelização a partir do diálogo. Não significa que se aqui tem algum escritório nacional, de repente até um ginásio que pertence à renovação, a Canção Nova passou a ser dona ou vice-versa. A gente vai entrar na Canção Nova chutando o pau da barraca ali, falando, dá licença que agora o espaço é meu. Não, nós estamos sendo chamados a um novo momento de comunhão. E é muito bonito isso. O Papa está sendo verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, porque é inadmissível que cristãos não percebam a gravidade da era que nós estamos vivendo. Ficamos aí presos às nossas mazelas, a essas brigas pequenas, à mediocridade do dia a dia de quem ocupa um posto ou outro, quando, se você olhar direitinho, a gente precisa lembrar que Jesus falou, e é narrado em 3 evangelhos, 4 vezes, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Lembra disso? Então veja, diante disso, a gente tem que encarar isso como uma grande oportunidade de dialogarmos. Graças a Deus, o momento que a renovação vive atualmente, com o conselho, todo o conselho é muito unido. E percebo que aqui no Santa Catarina, todo o conselho estadual também é muito unido. Isso dá condições de, na unidade, dialogar com as novas comunidades, dialogar com qualquer expressão de corrente de graça que se disponha a estar fazendo um trabalho de evangelização. É muito importante que a gente subtraia, tire, arranque essa noção
mercadológica de terceiro setor, né? Transforma a renovação na venda de produtos, e aí o que importa é como a gente mantém. Deus não precisa disso para a sua evangelização. Isso eu acho que é preciso ficar claro. Ele precisa verdadeiramente da nossa santidade, ou melhor, nós é que precisamos de ser santos para merecermos estar um dia no reino dos céus. E por isso, então, eu volto a reenfatizar que essa unidade nos permitirá não só compartilhar das potenciais, das habilidades, daquilo que humanamente pode ser um trabalho que esteja sendo bem feito, acho que no mundo todo, numa expressão, e que a outra pode complementar. Mas é muito oportuno reenfatizar: a renovação carismática católica do Brasil é a maior renovação do mundo. De todos os países, a do Brasil é a maior e é a mais organizada. Essa organização, inclusive, de Ministério de Fé e Política só existe aqui no Brasil. Eu fui ao Peru tentar fazer a implantação, há muita dificuldade, porque a corrupção é muito grande, político parece que tem escrito aqui assim na testa que ele é bandido, e é uma dificuldade o povo simples aceitar esse diálogo, não percebe que nós precisamos vencer esses limites para a gente talvez interferir numa realidade cruel, como foi o chamado do Evangelho. Vá para o Egito, vá lá onde está o pecado, não para ser pecador, mas ser luz, sal da terra, luz do mundo. E isso aí nós precisamos perceber que o chamado que o Espírito Santo mesmo está nos fazendo não é simplesmente de uma unidade em torno daquilo que a gente sempre fazia. Serão novos tempos, porque também vai ser novo tempo para esse nosso país. Como eu dizia lá no sábado de manhã, nós temos apenas 210 milhões de habitantes. Estados Unidos tem 325, e é negócio tirar o Alasca. A Índia tem perto de 1 bilhão de habitantes, a China perto de 2 bilhões de habitantes. Eu estive dando formação em Trinidad e Tobago, não era sobre renovação carismática, a gente foi pelo IFES dar uma formação na ArcelorMittal em Trinidad e Tobago. Se você não conhece aquele Caribe ali, Cuba, uma ilhazinha, a primeira ilha da América Central ali. Você chega lá, são 2 ilhas pequenas, é um país cheio de negros, porque eles foram colocados ali como um posto de escravos para poder levar para os Estados Unidos. Resultado, falam só inglês. Por isso eu estava lá, também até traduzindo, porque o assunto era metalurgia, eu sou engenheiro civil, não tinha muito para falar para o pessoal que a gente estava treinando, que eram os empregados da ArcelorMittal lá. Tal do Mittal, você sabe, ele é um indiano milionário, né? Bi, sei lá. E lá você tinha uma outra coisa: indianos por causa do Mittal, que como ele comprou, começou a haver uma alta imigração. Então você tinha muitos negros e indianos. E por incrível que pareça, estava chegando uma quantidade fora do comum de chineses. Eu não sei se aqui vocês têm esse problema, mas lá em Vitória, há pouco tempo atrás, a gente ia ter um porto, né, com uma parceria com a China. De repente camelou pela rua para todo lado, tudo falando um português mal e porcamente arrastado e vendendo bugiganga da China, tudo chinês. Para mim eles eram mais espião do que qualquer coisa, porque sair da China para vender quinquilharia na rua de Vitória. Quem está sustentando a vinda desse cara? Como é que é isso? Entende? E a ética chinesa é diferente da nossa. O nosso pensamento é judaico-cristão na cultura ocidental. E veja, a Europa está sofrendo agora uma invasão dos muçulmanos como nunca antes, que tem 12 filhos, 10 filhos. Espera-se que num prazo não muito longo, a sociedade europeia seja toda muçulmana, porque os cristãos decidiram virar ateus, não frequentam mais a missa. As igrejas na França em
especial não tem como se sustentar, já que não aparece ninguém. Como existia um acordo lá atrás entre o Estado francês e a Igreja Católica, muitas igrejas são do Estado, nem pergunta, demole e faz uma praça, um prédio, um parque de diversões, faz outra coisa. Está uma boate, vai ruindo o patrimônio histórico da cultura cristã na arquitetura do continente europeu. Será que nós precisamos ver isso acontecer? Eu tive em Maringá esse ano agora, acho que foi em março, pregando lá, fomos a Londrina e a Maringá. Em Maringá eu tenho parentes, fui dormir na casa da minha prima lá. Aí eu estou lá com o marido dela e tal, não sei o que, eu olhei assim, falei, que torre engraçada. Ele falou, pois é uma mesquita. Eu falei, como é que é? É uma mesquita muçulmana aqui já. Fiquei sabendo, depois eu voltei para Vitória escandalizado, falei, o negócio já está acontecendo, estão construindo uma mesquita em Vila Velha, ainda não está pronta, a de Maringá já está pronta. Inclusive, assim, a filha de um grande amigo, foi aluno lá da Cátia, amigo nosso lá, juiz o cara, né, agora aposentou, virou muçulmano, usa aquelas burca, sei lá, tal, toda vestida, casou, sei lá o que, o sujeito, né, mandou para intercâmbio. Vocês acham que é na universidade que seu filho pode ser perdido? Mandou para intercâmbio, num país do primeiro mundo, capitalista, Estados Unidos, voltou muçulmano. Que beleza, né? A sociedade está perdida, minha gente. Qual é o seu papel nesse desafio? Qual é o nosso papel? O Papa, eu acho que ele enxerga mais longe do que a gente poderia prever e junta as forças para que a gente enfrente o desafio de uma nova evangelização, que não pode ser ficar pescando em aquário. Então, espera aí que eu vou pegar os peixes que estão lá no aquário da Shalom, e a Shalom faz o mesmo com o aquário da... Que troço mais sem sentido. Em primeiro lugar, se a conversão é verdadeira nas nossas vidas, estarmos unidos em torno da fé de Jesus Cristo nos legitima, nos sentirmos irmãos. Não é isso que a gente fala o tempo todo? Então, que diferença faz essas questões? Mais importante do que isso é realmente a gente começar a evangelizar poderosamente. Porque se hoje a renovação chega a ter 20 mil grupos, e isso aí dá um resultado de 1 milhão, em 210 milhões você já vai pensar que nós não representamos nem sequer 0,5%? 0,5% seria 1 milhão, né? Ah, não, mas a renovação tem 10 milhões. Há um tempo atrás falava-se disso, né? Porque havia... Não é uma estimativa concreta. A gente não faz carteirinha para quem entra em grupo de oração. Mas mesmo 10 milhões é 5%. Nós estamos muito acomodados e confortáveis nessa posição de não perceber que nós precisamos evangelizar o Brasil inteiro. Chegar a 50%, a 100%, sei lá, Deus é que sabe. A nós compete a luta, a vitória compete a Deus. E Ele está mandando que a gente vá para o campo de batalha lutar. Ele nos dará a vitória. Mas se a gente começar a lutar entre nós, por causa de uma união que precisa ser feita com irmãos nossos, que compreendem a riqueza do batismo do Espírito Santo, que têm ciência da importância dessas coisas todas que a gente professa, a gente ganhou um exército novo. A gente vai conseguir otimizar tudo aquilo que é a nossa missão, o nosso mandato perante o batismo do Espírito Santo, perante tudo aquilo que Deus nos concedeu. Bom, eu posso ler a carta aqui, mas acho que ela traça detalhes de perguntas mais específicas. E agora, como é que fica aqui, como é que fica lá? A carta vai traçando isso aí. Todos receberam, né? Então, eu não vou tomar tempo de vocês só fazendo leitura. Eu acho que o que eu coloco para vocês mostra de uma maneira clara que é um momento novo e que deve nos animar a participar dele. Nada muda na renovação, somos
o movimento Renovação Carismática Católica permanece como sendo o movimento responsável pelos grupos de oração. Trabalho de evangelização por peregrinação, ou trabalho de comunicação, ou trabalho de escola de evangelização, são outras expressões da renovação carismática, da corrente de graça, outras expressões da corrente de graça, que agora ganharão visibilidade, né, no cálice nacional, no Brasil, e a partir dali novas ações e diretrizes podem surgir tentando auxiliar e não atrapalhar. Portanto, é o momento da gente estar rezando para que o Espírito Santo continue agindo nas consciências de todos nós. Amém?